Se você está estudando para concursos públicos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram. Banca CESP, Delegado Polícia Civil 2012. De acordo com a Constituição Federal de 88, os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, terão status de norma constitucional. Tais tratados podem fundamentar tanto o controle de constitucionalidade quanto o controle de convencionalidade. Questão correta. Os tratados de direitos humanos aprovados pelo rito próprio das emendas constitucionais serão a elas equivalentes, tornando-se paradigma tanto para o controle de constitucionalidade quanto para o controle de convencionalidade das leis. Banca CESP, TRE 2015. No que se refere aos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, com a finalidade de constituir uma comunidade latino-americana de nações, constitui um princípio fundamental da República Brasileira. Item correto. De acordo com o parágrafo único do artigo 4º, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Banca CESP, Polícia Civil 2016. É correto afirmar que, acerca dos princípios fundamentais que regem as relações do Brasil na ordem internacional, conforme as disposições da Constituição Federal, em casos de profunda degradação da dignidade humana em determinado Estado, o princípio fundamental internacional da prevalência dos direitos humanos sobrepõe-se à própria soberania do Estado. Item correto. Diante de graves violações de direitos humanos, aceita-se a intervenção humanitária das Nações Unidas. Nessa situação, há a flexibilização da soberania do país no qual a intervenção está sendo feita. Por exemplo, Missão de Paz da ONU no Haiti. Banca CESP, BB 2010. Considerando que uma lei ordinária federal, uma lei ordinária estadual e uma lei ordinária municipal tratem simultaneamente da mesma questão, assinale a opção correta com base na disciplina da hierarquia das normas. Letra A. A lei federal deve prevalecer por ser de hierarquia superior. Letra B. A lei estadual revoga a lei federal e a municipal sempre que dispuserem simultaneamente sobre assuntos semelhantes. Letra C. A lei municipal não possui qualquer eficácia, pois há 2 normas de grau superior sobre a mesma questão. Letra D. Todas as leis devem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Letra E. As referidas leis não mantêm propriamente hierarquia entre si, pois cada esfera legislativa tem seu próprio campo de atuação. A resposta correta é a letra E. As leis dos diferentes entes federativos não apresentam hierarquia entre si. O que as diferencia é seu campo de atuação, delimitado pela Constituição Federal de 88. No caso de tratarem de uma mesma matéria, a lei do ente que tiver competência para dela tratar suspenderá a eficácia das demais. Banca CESP, Escrivão, Polícia Civil 2016. Quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais, as normas no texto constitucional classificam-se conforme seu grau de eficácia. Segundo a classificação doutrinária, a norma constitucional, segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é classificada como norma constitucional. Letra A, de eficácia limitada. Letra B, diferida ou programática. Letra C, de eficácia exaurida. Letra D, de eficácia plena. Letra E, de eficácia contida. A resposta correta é a letra E. A liberdade profissional prevista no inciso 13 do artigo 5º da Constituição é norma constitucional de eficácia contida. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Logo, a princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. Entretanto, a lei poderá impor restrições ao exercício da liberdade profissional, ao estabelecer qualificações a serem atendidas para que alguém exerça determinada profissão. Bancasesp, TRE, 2017. Em determinado seminário sobre os rumos jurídicos e políticos do Oriente Médio, 2 professores debateram intensamente sobre a atual situação política da Síria. Hugo, professor de Relações Internacionais, defendeu que o Brasil deveria realizar uma intervenção militar com fins humanitários. José, professor de Direito Constitucional, argumentou que essa ação não seria possível conforme os princípios constitucionais que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Nessa situação hipotética, com base na Constituição Federal de 88, José está correto, pois a não intervenção e a solução pacífica dos conflitos são princípios constitucionais que orientam as relações internacionais do Brasil. Item correto. José está certo, pois a não intervenção e a solução pacífica dos conflitos são princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Observação: mesmo diante de uma ditadura em um outro estado, não cabe ao Brasil intervir. Bancasesp, Polícia Civil, 2018. Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, julgue a assertiva. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais. A República Federativa do Brasil visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações por meio da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Questão correta. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 68. O parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal prevê que, entre aspas, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Bancasesp, TCM, 2018. O princípio fundamental da Constituição, que consiste em fundamento da República Federativa do Brasil, de eficácia plena e que não alcança seus entes internos é: letra A, o pluralismo político. Letra B, a soberania. Letra C, o conjunto dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Letra D, a prevalência dos direitos humanos. Ou letra E, a dignidade da pessoa humana. A alternativa correta é a letra B. Os fundamentos da República Federativa do Brasil estão expressos no artigo 1º da Constituição Federal de 88. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
e pluralismo político. Dentre eles, o único que não alcança os entes internos é a soberania. Apenas a República Federativa do Brasil é considerada soberana. Os entes internos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, são autônomos, não são soberanos. Banca-CESP e PAJM 2010. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, que dispõe ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, classifica-se, quanto ao grau de eficácia e aplicabilidade, como de eficácia limitada, pois o legislador constituinte regulou os interesses relativos à matéria, mas deixou margem à atuação limitadora do legislador infraconstitucional. Questão errada. De fato, nesse dispositivo, o legislador constituinte regulou os interesses relativos à matéria, mas deixou a margem à atuação limitadora do legislador infraconstitucional. Em consequência disso, o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal é norma de eficácia contida. Banca-CESP DPU 2016. Para que direitos e garantias expressos em tratados internacionais ratificados pelo Brasil sejam formalmente reconhecidos no sistema jurídico brasileiro, é necessária a aprovação de cada Casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Questão errada. Qualquer que seja o rito de aprovação, o Tratado de Direitos Humanos será formalmente reconhecido no sistema jurídico brasileiro. O rito de aprovação influencia somente na posição hierárquica do tratado. Assim, caso o Tratado Internacional de Direitos Humanos seja aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, ele terá equivalência de emenda constitucional. Por outro lado, se for aprovado pelo rito ordinário, terá status supralegal. Banca-CESP, TCU 2015. Embora leis complementares não sejam consideradas inconstitucionais pelo simples fato de veicularem matérias reservadas a leis ordinárias, os dispositivos desse tipo de lei que não tratem de assunto próprio de lei complementar ficam sujeitos a modificações posteriores promovidas por lei ordinária. Questão correta. De fato, as leis complementares podem tratar de tema reservado às leis ordinárias. Se a Constituição Federal de 88 exige lei ordinária, cuja aprovação é mais simples, para tratar de determinado assunto, não há óbice a que uma lei complementar regule o tema. Mas caso isso ocorra, a lei complementar será considerada materialmente ordinária. Essa lei complementar poderá, então, ser revogada ou modificada por simples lei ordinária. Banca-CESP TRE 2015. Embora a aplicabilidade do direito à educação seja direta e imediata, classifica-se a norma que assegura esse direito como norma de eficácia contida ou prospectiva, uma vez que a incidência de seus efeitos depende da edição de normas infraconstitucionais, como a de implementação de programa social que dê concretude a tal direito. Questão errada. O direito à educação não é norma de eficácia contida, mas sim norma de eficácia limitada. Para a incidência de seus efeitos, é necessária a edição de normas infraconstitucionais e da implementação de políticas públicas. Artigo 5º, parágrafo 1º, Constituição Federal de 88. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Banca-CESP, TCE 2018. De acordo com os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, assinale a opção que representa, respectivamente, as formas de Estado e de governo adotadas no Brasil.
Letra A, federação e república. Letra B, federação e presidencialismo. Letra C, presidencialismo e república. Letra D, república e federação. Ou letra E, república e presidencialismo. A alternativa correta é a letra A, forma de Estado, maneira pela qual o poder está territorialmente repartido. No Brasil, adota-se a federação. Forma de governo, modo como se dá a instituição do poder na sociedade e a relação entre governantes e governados. No Brasil, adota-se a república. Banca CESP, TJDFT 2013. Segundo a tradicional classificação quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais, normas de eficácia limitada são aquelas que, de imediato, no momento em que a Constituição é promulgada, não têm o condão de produzir todos os seus efeitos, sendo necessária a edição de uma lei integrativa infraconstitucional. São, portanto, de aplicabilidade imediata e reduzida, também chamada de aplicabilidade indireta ou diferida. Questão correta. As normas de eficácia limitada, no momento em que entram em vigor, não produzem todos os seus efeitos. Para isso, é necessária a complementação legislativa. Tem, portanto, aplicabilidade indireta, imediata, diferida e reduzida. Banca CESP TRE 2015. Sendo um programa social de aplicabilidade direta e imediata a ser implementado pelo Estado, mas cuja abrangência pode ser reduzida por outras normas constitucionais ou infraconstitucionais, o direito constitucional à educação é classificado como norma constitucional de eficácia. Alternativa A, plena. Alternativa B, plena com efeito limitado. Alternativa C, limitada de princípio programático. Alternativa D, imitada. Alternativa E, contida. A resposta correta é a letra C. As normas constitucionais de eficácia limitada de princípio programático são aquelas que estabelecem programas a serem executados pelo Estado para a concretização de fins sociais. É o caso do direito constitucional à educação. Banca CESP TJ 2019. É fundamento da República Federativa do Brasil. Letra A, a erradicação da pobreza. Letra B, a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. Letra C, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Letra D, a forma democrática de Estado. Ou letra E, a dignidade da pessoa humana. A alternativa correta é a letra E. Os fundamentos da República Federativa do Brasil estão previstos no artigo 1º da Constituição Federal e formam o mnemônico Soci Diva Plu. 1. A soberania. 2. A cidadania. 3. A dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 5. O pluralismo político. Banca CESP, DPU 2016. A prevalência dos direitos humanos, a concessão de asilo político e a solução pacífica de conflitos são princípios fundamentais que regem as relações internacionais do Brasil. Item correto. Artigo 4º. A RFB rege-se, nas suas relações internacionais, pelos seguintes princípios. 1. Independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os Estados. 6. Defesa da paz. 7.
Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 10. Concessão de asilo político. Banca CESP, Câmara dos Deputados, 2014. As normas constitucionais de eficácia limitada não produzem qualquer efeito no momento de sua entrada em vigor, dada a necessidade de serem integradas por meio de emenda constitucional ou de lei infraconstitucional. Questão errada. As normas constitucionais de eficácia limitada possuem eficácia mínima, produzem imediatamente, desde a promulgação da Constituição, efeito negativo e efeito vinculativo. Efeito negativo: revogação de disposições anteriores em sentido contrário e na proibição de leis posteriores que se oponham a seus comandos. Efeito vinculativo: obrigação de que o legislador ordinário edite leis regulamentadoras sob pena de haver omissão inconstitucional. Banca CESP, Escrivão, 2016. Assinale a opção que apresenta um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, previsto expressamente na Constituição Federal de 1988. Letra A. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Letra B. Autodeterminação dos povos. Letra C. Igualdade entre os estados. Letra D. Erradicação da pobreza. Letra E. Solução pacífica dos conflitos. A alternativa correta é a letra A. São fundamentos da República Federativa do Brasil. 1. Soberania. 2. Cidadania. 3. Dignidade da pessoa humana. 4. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E 5. Pluralismo político. Banca CESP, CGM de João Pessoa, 2018. A soberania, que consiste em um poder político supremo e independente, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Questão correta. A soberania é fundamento da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º, inciso 1 da Constituição. É um poder supremo e independente. Supremo porque não está limitado a nenhum outro poder na ordem interna. Independente porque, no plano internacional, não se subordina à vontade de outros estados. Observação: a soberania é atributo da República Federativa do Brasil. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são dotados de autonomia. Banca CESP, TRT 2017. De acordo com a legislação vigente, durante o estágio probatório, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo será avaliado quanto à sua capacidade com relação à disciplina, aptidão mental, capacidade de iniciativa e assiduidade. Item errado. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: 1. Assiduidade. 2. Disciplina. 3. Capacidade de iniciativa. 4. Produtividade. E 5. Responsabilidade. Banca CESP, TRE 2017. Anderson, servidor do TRE Bahia, sofreu grave acidente no exercício de suas funções, o que resultou na amputação total de seu braço esquerdo. Após a avaliação da equipe médica, constatou-se que ele não poderia exercer as funções anteriormente exigidas pelo cargo que ocupava. Diante disso, Anderson passou a exercer outra função compatível com sua limitação. Conforme a Lei nº 8.112, de 1990, a situação apresentada configura a hipótese de: letra A, aproveitamento; letra B, readaptação;
Letra C, reintegração. Letra D, recondução. Ou letra E, reversão. A alternativa correta é a letra B, readaptação, artigo 24. É a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Logo, Anderson pode retornar ao trabalho desde que em um cargo compatível com a sua nova realidade. Banca CESP, TRE 2017. Larissa, servidora pública efetiva do TRE Tocantins, estava prestes a completar os requisitos para aposentadoria por tempo de serviço quando sofreu um acidente que resultou, após afastamento do serviço por razoável lapso de tempo, em aposentadoria por invalidez. Meses após a aposentadoria de Larissa, a administração recebeu o laudo elaborado pela equipe médica oficial, retificando o resultado que havia resultado na aposentadoria por invalidez da servidora, que foi, então, avaliada como apta para o trabalho, considerando as funções exercidas no cargo que ocupava. Nessa situação hipotética, com base no que dispõe a Lei nº 8.112, de 1990, deverá ser declarada a reversão, devendo Larissa retornar às atividades anteriormente exercidas. Item correto. O retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistente os motivos da aposentadoria, é feito através da reversão, que deverá ocorrer no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Banca CESP, TRF 2017. Situação hipotética. Em 2015, Lucas, servidor público federal, foi aposentado por invalidez. Em 2016, a Junta Médica Oficial declarou insubsistente os motivos de sua aposentadoria. Assertiva. Nessa situação, Lucas deverá ser reintegrado, mas se o seu cargo anterior estiver provido, ele deverá aguardar em disponibilidade até o surgimento de nova vaga. Item errado. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação. Quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante, e não Lucas, será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. O caso em tela não reflete um caso de reintegração, mas sim de reversão. Banca CESP, TRT 2017. Servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo, desde que aprovado em avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 4 anos de exercício efetivo. Item errado. Requisitos que devem ser atendidos cumulativamente para se obter a estabilidade. 1. Aprovação em concurso público. 2. O cargo deve ser de provimento efetivo. 3. 3 anos de efetivo exercício. 4. A aprovação e avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Observação. O prazo da estabilidade é de 3 anos, e não 2, conforme consta expressamente no artigo 21 da Lei 8.112, de 1990. Tal prazo foi alterado na Constituição Federal de 88, por intermédio da EC 19 de 1998. Banca CESP, TRF 2017. Situação hipotética. Sérgio, aprovado em concurso público, foi nomeado em 20 de outubro de 2015.
Um ano e 2 meses depois, após ter sido aprovado em outro concurso público, entrou em exercício no novo órgão público no dia 15 de janeiro de 2017. No entanto, durante o estágio probatório, ele se arrependeu da nova investidura e decidiu retornar ao cargo que havia ocupado anteriormente. Assertiva. Nessa situação, Sérgio terá direito a retornar ao cargo anteriormente ocupado em virtude do Instituto da Recondução? E tem errado. De outubro de 2015 e janeiro de 2017, Sérgio não preencheu os requisitos para se tornar estável. Para isso, ele teria que ter 3 anos de efetivo exercício, além de outros requisitos. Assim, ele não tem direito à recondução se reprovar ou desistir do estágio probatório no novo cargo, pois a recondução é um direito do servidor estável. Bancacesp TRT 2017. De acordo com a Lei nº 8.112 de 1990, para que um cidadão seja investido em cargo público, ele deverá comprovar alguns requisitos, entre os quais: letra A, nacionalidade brasileira ou estrangeira; letra B, gozo dos direitos políticos; letra C, idade mínima de 16 anos; ou letra D, aptidão apenas mental. Alternativa correta, letra B. Requisitos básicos para a investidura em cargo público, artigo 5º da Lei 8.112. 1. A nacionalidade brasileira. 2. O gozo dos direitos políticos. 3. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 5. A idade mínima de 18 anos. E 6. Aptidão física e mental. Bancacesp TRE 2017. Carlos, servidor do TRE Bahia, foi removido de ofício, no interesse da administração pública, para exercer suas funções em nova sede, razão porque teve de mudar de domicílio em caráter permanente. Carlos é casado com Maria, também servidora do TRE Bahia. Nessa situação hipotética, conforme disposição da Lei nº 8.112, a remoção de Maria deverá ser concedida pela administração se Maria a solicitar. Item correto. Na remoção a pedido, independentemente do interesse da administração, o servidor possui direito à remoção, ou seja, se estiverem presentes os requisitos legais, a decisão da autoridade será vinculada. Mas é importante notar que deve ocorrer o pedido do servidor. No caso em tela, Maria teria direito à remoção desde que faça a solicitação. Bancacesp IFF 2018. João, servidor público civil federal, ainda em período de estágio probatório, sofreu um acidente vascular cerebral que o deixou com sequelas que o levaram à aposentadoria por invalidez. 3 anos depois, a administração pública, por meio da junta médica oficial, constatou que João teria se reabilitado e que suas sequelas haviam sido extintas, fatos que ocasionaram a declaração de insubsistência dos motivos da sua aposentadoria. Nessa situação hipotética, a determinação do retorno ao cargo anteriormente ocupado por João configura a reversão? Item correto. A reversão é forma de provimento derivado, constante no artigo 25 da Lei 8.112 de 1990. É o retorno à atividade de servidor aposentado. O caso em tela se enquadra na hipótese de reversão de ofício. Bancacesp IFF 2018. De acordo com a Lei nº 8.112 de 1990, em caso de servidor público estável cuja demissão tenha sido invalidada por decisão administrativa ou judicial, deverá ocorrer a: letra A, recondução; letra B, reintegração; letra C, redistribuição;
Letra D, readaptação ou letra E, reversão? A alternativa correta é a letra B. A reintegração ocorrerá quando for invalidada a demissão por decisão judicial ou administrativa do servidor público. Em tal situação, o servidor retornará ao cargo de origem ou ao cargo decorrente de sua transformação, devendo ser ressarcido de todas as vantagens a que teria direito. Banca CESP 2011, TJ, cargo analista judiciário, área judiciária. Uma das funções do princípio da legalidade refere-se à proibição de se realizar incriminações vagas e indeterminadas, visto que, no preceito primário do tipo penal incriminador, é obrigatória a existência de definição precisa da conduta proibida ou imposta, sendo vedada, com base em tal princípio, a criação de tipos que contenham conceitos vagos e imprecisos. Item correto. O princípio da legalidade exige que a conduta proibida esteja prevista em lei e que esta lei seja anterior, reserva legal mais anterioridade. Além disso, exige que a definição da conduta incriminada seja precisa, para que não haja indeterminação no conceito da conduta proibida, o que geraria insegurança jurídica. Banca CESP 2019, PGE, analista judiciário de procuradoria. Com relação ao tempo e ao lugar do crime e à aplicação da lei penal no tempo, julgue o item seguinte. O Código Penal adota a teoria da atividade, segundo a qual o delito deverá ser considerado praticado no momento da ação ou da omissão, e o local do crime deverá ser aquele onde tenha ocorrido a ação ou a omissão. Item errado. Adota-se a teoria da atividade para o tempo do crime, artigo 4º do Código Penal. Porém, em relação ao lugar do crime, adotou-se a teoria da ubiquidade, considerando-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado, artigo 6º do Código Penal. Banca CESP 2018, cargo advogado. Com referência à lei penal no tempo, ao erro jurídico penal, ao concurso de agentes e aos sujeitos da infração penal, julgue o item que se segue. Situação hipotética. Um crime foi praticado durante a vigência de lei que cominava pena de multa para essa conduta. Todavia, no decorrer do processo criminal, entrou em vigor nova lei que, revogando a anterior, passou a atribuir ao referido crime a pena privativa de liberdade. Assertiva. Nessa situação, dever-se-á aplicar a lei vigente ao tempo da prática do crime. Item correto. Se após a prática do delito entrou em vigor nova lei penal mais grave, a lei vigente à época do crime é aplicável, não sendo aplicável a lei nova, por se tratar de lei penal nova mais gravosa. Banca CESP 2018, Polícia Civil, delegado. Julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. Item errado. O princípio que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito, é o princípio da intranscendência da pena. O princípio da individualização da pena está relacionado à necessidade de que a pena corresponda o mais precisamente possível ao fato praticado, considerando-se as particularidades do caso e do infrator em si.
Banca-CESP 2013 e STF. Acerca dos princípios gerais que norteiam o direito penal, das teorias do crime e dos institutos da parte geral do Código Penal brasileiro, julgue os itens a seguir. Considere que Manuel, penalmente imputável, tenha sequestrado uma criança com o intuito de receber certa quantia como resgate. Um mês depois, estando a vítima ainda em cativeiro, nova lei entrou em vigor, prevendo pena mais severa para o delito. Nessa situação, a lei mais gravosa não incidirá sobre a conduta de Manuel? Item errado. O crime de extorsão mediante sequestro é um crime permanente e que se encontrava em execução quando sobreveio a lei nova. Assim, esta deverá ser aplicada ao caso. A lei nova passou a vigorar durante a consumação do delito, ou seja, ela pode ser aplicada, pois não há retroatividade neste caso. Súmula número 711 do STF, entre aspas. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessão da continuidade ou da permanência. Banca-CESP 2018, Polícia Federal, cargo agente. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Se durante o processo judicial a que José foi submetido, for editada nova lei que diminua a pena para o crime de receptação, ele não poderá se beneficiar desse fato, pois o direito penal brasileiro norteia-se pelo princípio de aplicação da lei vigente à época do fato. Item errado. José será beneficiado pela nova lei, já que é uma lei nova, mais benéfica, e a lei penal nova, mais benéfica, é dotada de eficácia retroativa. Aplica-se aos fatos anteriores, na forma do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Banca-CESP 2014, TJ, cargo técnico. Julgue os itens seguintes, conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da Lei Maria da Penha, dos princípios do processo penal, do inquérito, da ação penal, das nulidades e da prisão. Conforme o STF, para que incida o princípio da insignificância e, consequentemente, seja afastada a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido o grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Item correto. O STF aceita a aplicação do princípio da insignificância, mas desde que presentes estes requisitos. Entre aspas. Segundo a jurisprudência do STF, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado princípio da insignificância e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido o grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Banca-CESP 2019, CGE, Auditor de Controle Interno. O desvio punível não é o que, por características intrínsecas ou ontológicas, é reconhecido em cada ocasião como imoral, como naturalmente anormal, como socialmente lesivo ou coisa semelhante. É aquele formal e previamente indicado pela lei como pressuposto necessário para a aplicação de uma pena. É correto afirmar que o texto precedente faz referência, principalmente, aos princípios penais da legalidade e da anterioridade? Item correto. O texto se refere ao princípio da legalidade,
ao estabelecer que o fato punível criminalmente não é aquele que, por sua natureza, é reconhecido como imoral ou fora do padrão, ou ainda socialmente danoso, mas necessariamente aquele que é previsto legalmente como uma infração penal. Tal fato deve ser, assim, considerado previamente a prática da conduta, motivo pelo qual também se menciona o princípio da anterioridade da lei penal. Bancacesp 2018, Polícia Federal, Delegado. Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base na legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores a respeito de execução penal, lei penal no tempo, concurso de crimes, crime impossível e arrependimento posterior. Manuel praticou conduta tipificada como crime. Com a entrada em vigor de nova lei, esse tipo penal foi formalmente revogado, mas a conduta de Manuel foi inserida em outro tipo penal. Nessa situação, Manuel responderá pelo crime praticado, pois não ocorreu ao abolitio criminis com a edição da nova lei. Item correto. Se a conduta não foi efetivamente descriminalizada, não houve abolitio criminis. Se a conduta continua sendo criminalizada em outro tipo penal, por exemplo, passou do artigo A para o artigo B, temos o fenômeno da continuidade típico-normativa. Bancacesp 2019, PRF, Policial Rodoviário Federal. O artigo 1º do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue o item que se segue. A norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito, razão porque é proibida, em caráter absoluto, a analogia no direito penal, seja para criar tipo penal incriminador, seja para fundamentar ou alterar a pena. Item errado. No direito penal, a analogia só é vedada quando prejudicial ao réu, analogia in malam partem. Mas quando benéfica, por exemplo, diminuir pena, descriminalizar conduta, etc., a analogia é permitida em direito penal. A analogia in bonam partem. Bancacesp 2017, PC, Delegado de Polícia. De acordo com o entendimento do STF, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a constatação de certos vetores para se caracterizar a tipicidade material do delito. Tais vetores incluem o ou a. Letra A. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Letra B. Desvalor relevante da conduta e do resultado. Letra C. Mínima periculosidade social da ação. Letra D. Relevante ofensividade da conduta do agente. Letra E. Expressiva lesão jurídica provocada. A questão correta é a letra A. Os requisitos para a caracterização do princípio da insignificância são Mari, M de mínima ofensividade da conduta, A de ausência de periculosidade social da ação, R de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e I, inexpressividade da lesão jurídica. Bancacesp 2018, Polícia Federal, Perito Criminal Federal. A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais, que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro,
de modo que se revoga o tipo penal incriminador em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito. Item errado. O STJ sumulou entendimento afastando a possibilidade de aplicação do princípio da adequação social à conduta de expor à venda CDs e DVDs pirateados. Trata-se de conduta típica prevista no artigo 184, parágrafos 1º e 2º do CP. Bancasesp 2018, EMAP, cargo advogado. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir. Situação hipotética. João cometeu crime permanente que teve início em fevereiro de 2011 e fim em dezembro desse mesmo ano. Em novembro de 2011, houve alteração legislativa que agravou a pena do crime por ele cometido. Assertiva. Nessa situação, deve ser aplicada a lei que prevê pena mais benéfica em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Item errado. Se o crime é permanente e durou de fevereiro a dezembro de 2011, durante todo este período, o crime esteve sendo praticado. Período de permanência. Logo, a lei nova mais grave, ao entrar em vigor em novembro de 2011, entrou em vigor durante o crime, e não depois do crime, motivo pelo qual é aplicável ao crime em curso. STF, súmula 711. Bancasesp 2013, TJ, cargo titular notarial. O direito penal só deve se preocupar com a proteção dos bens jurídicos mais essenciais à vida em sociedade, constituindo a sua intervenção a ultima ratio, ou seja, tal intervenção somente será exigida quando não se fizer suficiente a proteção proporcionada pelos demais ramos do direito. Tal conceito tem relação com o princípio da letra A, anterioridade, letra B, reserva legal, letra C, intervenção mínima, letra D, proporcionalidade, letra E, intranscendência. A resposta correta é a letra C. O enunciado descreve perfeitamente o princípio da intervenção mínima, ou da ultima ratio, segundo o qual o direito penal não deve ser chamado a atuar em todo e qualquer caso em que haja lesão ou potencial lesão a bens jurídicos relevantes, mas somente quando os demais ramos do direito não forem suficientes. Bancasesp 2019, Policial Rodoviário Federal. O artigo 1º do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue o item que se segue. O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. Item errado. Pelo princípio da reserva legal, derivação do princípio da legalidade, somente lei em sentido estrito pode criminalizar condutas e cominar penas, sendo vedada a criação de tipos penais ou agravamento de pena por meio de, por exemplo, medida provisória. Bancasesp 2019, DPE, Defensor Público. Considerando o Código Penal Brasileiro, julgue o item a seguir com relação à aplicação da lei penal, à teoria de delito e ao tratamento conferido ao erro. Em razão da teoria da ubiquidade, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado.
Item correto. Se considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado, conforme a teoria da ubiquidade. Código Penal, artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Banca CESP, 2013, PG, cargo procurador. À luz das fontes do direito penal e considerando os princípios a ele aplicáveis, julgue o item abaixo. Segundo a jurisprudência do STF e do STJ, a aplicação do princípio da insignificância no direito penal está condicionada ao atendimento concomitante dos seguintes requisitos: primariedade do agente, valor do objeto material da infração inferior a um salário mínimo, não contribuição da vítima para a deflagração da ação criminosa, ausência de violência ou grave ameaça à pessoa. Item errado. Os requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ são mari, M de mínima ofensividade da conduta, A de ausência de periculosidade social da ação, R de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e I de inexpressividade da lesão jurídica. Banca CESP, 2019, TJ, juiz substituto. Nas disposições penais da Lei Geral da Copa, foi estabelecido que os tipos penais previstos nessa legislação tivessem vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a referida legislação é um exemplo de lei penal. Letra A, excepcional. Letra B, temporária. Letra C, corretiva. Letra D, intermediária. A alternativa correta é a letra B. Neste caso, há um exemplo clássico de lei temporária, que é uma lei cuja vigência é pré-determinada, ou seja, a lei possui um prazo de validade pré-estabelecido, motivo pelo qual, atingido o prazo, a lei sai do mundo jurídico naturalmente, sem que haja necessidade de sua revogação por outra lei. Banca CESP 2013, Polícia Federal, cargo escrivão da Polícia Federal. Julgue os itens subsequentes relativos à aplicação da lei penal e seus princípios. No que diz respeito ao tema lei penal no tempo, a regra é a aplicação da lei apenas durante o seu período de vigência. A exceção é a extratividade da lei penal mais benéfica, que comporta duas espécies, a retroatividade e a ultratividade. Item correto. A lei penal benéfica poderá retroagir, ou seja, ser aplicada a fatos praticados antes de sua entrada em vigor, bem como poderá ser ultrativa, ou seja, continuar regendo os fatos praticados durante sua vigência, mesmo após sua revogação. As duas hipóteses excepcionais, retroatividade e ultratividade, são espécies do gênero extratividade. Banca CESP 2016, DPU, analista técnico administrativo. João, aproveitando-se de distração de Marcos, juiz de direito, subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes. Marcos pretendia doá-las à instituição de caridade. João foi perseguido e preso em flagrante por policiais que presenciaram o ato. Instaurado e concluído o inquérito policial, o Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou qualquer ato no prazo legal. Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item a seguir. O fato de a vítima ser juiz de direito demonstra maior reprovabilidade da conduta de João, o que impede o reconhecimento do princípio da insignificância. Item errado. O fato de a vítima ser juiz de direito não tem qualquer relevância para fins de aplicação
ou não do princípio da insignificância. Bancacesp 2016, Polícia Civil, cargo agente. O delegado de polícia, se estiver convencido da ausência de elementos suficientes para imputar autoria a determinada pessoa, deverá mandar arquivar o inquérito policial, podendo desarquivá-lo se surgir prova nova. Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Bancacesp 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. Sendo o arquivamento ordenado em razão da ausência de elementos para basear a denúncia, a autoridade policial poderá empreender novas investigações se receber notícias de novas provas. Item correto. Nos termos do artigo 18 do CPP, arquivado o IP por falta de base para a denúncia, a autoridade policial somente poderá proceder a novas pesquisas se tiver notícias de provas novas. Bancacesp 2018, Polícia Civil, cargo investigador. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, em caso de atipicidade da conduta, é possível o trancamento do inquérito policial via habeas corpus. Item correto, pois a atipicidade da conduta é causa capaz de conduzir ao arquivamento do IP e, caso este não ocorra, o indiciado poderá se valer do habeas corpus para buscar o trancamento do IP. Encerramento anômalo do IP. Bancacesp 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. O inquérito policial é instrumento utilizado pelo Estado para colher informações quanto à autoria e à materialidade da infração penal. Item correto. De fato, o inquérito policial é o instrumento de que se vale o Estado para angariar elementos de convicção acerca da materialidade, prova da existência de infração penal, e da autoria da infração penal, indícios suficientes de autoria, de forma a subsidiar o ajuizamento da ação penal. Bancacesp 2017, TRF, cargo oficial de justiça. Apesar de se tratar de procedimento inquisitorial, no qual não se possa exigir a plena observância do contraditório e da ampla defesa, a assistência por advogado no curso do inquérito policial é direito do investigado, inclusive com amplo acesso aos elementos de prova já documentados que digam respeito ao direito de defesa. Item correto. Apesar de não haver, no inquérito policial, a necessidade de garantia dos postulados da ampla defesa e do contraditório, o indiciado tem o direito de estar representado por advogado que, inclusive, deverá ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos, o que não inclui diligências ainda em curso, conforme súmula vinculante 14. Bancacesp 2017, TRF, cargo técnico judiciário. Mesmo depois de a autoridade judiciária ter ordenado o arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas diligências. Item correto. O arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia não faz coisa julgada material, podendo a autoridade policial proceder a novas diligências, mas isso só poderá ocorrer
caso a autoridade policial tenha notícia de prova nova na forma do artigo 18 do CPP. Observação: apesar de aparentemente incompleta a assertiva, o CESP entendeu que a afirmativa está correta. E a primeira questão é da banca CESP, para o cargo de analista. Lúcio é investigado pela prática de latrocínio. Durante a investigação, apurou-se a participação de Carlos no crime, tendo sido decretada de ofício a sua prisão temporária. A partir dessa situação hipotética e do que dispõe a legislação, julgue o item seguinte: como Lúcio está solto, o inquérito policial não terá prazo para ser concluído. Questão errada. Estando o indiciado solto, o inquérito policial deverá ser concluído no prazo de 30 dias, conforme o que dispõe o artigo 10 do Código de Processo Penal. CESP 2019, TJ Santa Catarina, cargo juiz. O inquérito policial, por consistir em um procedimento indispensável à formação do opinio delicti, deverá acompanhar a denúncia ou a queixa criminal. Questão errada. O inquérito policial é dispensável para o ajuizamento da ação penal, o que significa que a ação penal poderá ser validamente ajuizada mesmo sem o inquérito policial prévio, desde que o titular da ação penal já possua os elementos necessários ao ajuizamento da ação, que seriam a prova de materialidade e os indícios de autoria. Banca CESP 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. Antes de instaurar o inquérito policial, a autoridade policial deverá averiguar a procedência das informações contidas no documento apresentado por Antônio. Item correto é a exata previsão contida no artigo 5º, parágrafo 3º do CPP, que exige uma verificação prévia da procedência das informações. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. O inquérito policial é presidido pelo delegado de polícia sob a supervisão direta do Ministério Público, que poderá intervir a qualquer tempo para determinar a realização de perícias ou diligências. Item errado. A atuação do Ministério Público no inquérito policial é a de acompanhar a condução do inquérito policial pela autoridade policial, mas não a supervisão direta. O Ministério Público, caso queira a realização de alguma diligência, deverá requisitar sua realização à autoridade policial e não determinar diretamente sua realização. Banca CESP, cargo analista. Em relação ao inquérito policial, ação penal e competência, julgue o próximo item de acordo com o entendimento da doutrina majoritária e dos tribunais superiores. É de 6 meses o prazo para que o ministro da Justiça requeira a instauração de inquérito policial em crime de ação penal pública condicionada. Findo esse prazo, opera-se a decadência do direito de ação. Item errado. Não há prazo decadencial para que o ministro da Justiça encaminhe requisição de instauração do IP nos crimes de ação penal pública condicionada à requisição do MJ. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agentes de polícia.
Tratando-se de crime de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado de ofício pelo delegado, por requisição do Ministério Público ou por requerimento do ofendido ou de quem o represente. Item correto. Nos crimes de ação penal de iniciativa pública, o inquérito policial poderá ser iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou, ainda, a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo nos termos do artigo 5º do CPP. CESP 2018 PC Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que o inquérito policial pode ser definido como um procedimento administrativo pré-processual destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria. Item correto. O inquérito policial é um procedimento administrativo, não é judicial, pré-processual anterior ao processo, destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria, finalidade de obter elementos de convicção necessários ao ajuizamento da ação penal. Banca CESP 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. No caso apresentado, cabe ao delegado de polícia presidir o inquérito policial? Item correto. Cabe, de fato, à autoridade policial presidir o inquérito policial. A autoridade policial é quem instaura, preside e conduz o inquérito policial. Banca CESP 2017, TRF, cargo oficial de justiça. O arquivamento do inquérito policial, determinado por autoridade judiciária competente, a pedido do Ministério Público, com fundamento na atipicidade da conduta, por fazer coisa julgada material, obsta seu desarquivamento em razão do surgimento de novas provas. Item correto. A jurisprudência se posiciona no sentido de que o arquivamento, neste caso, faz coisa julgada material, impedindo a retomada futura das investigações, ainda que haja o surgimento de novas provas. CESP 2018 PC Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que o inquérito policial poderá ser iniciado apenas com base em uma denúncia anônima que indique a ocorrência do fato criminoso e sua provável autoria, ainda que sem a verificação prévia da procedência das informações. Item errado. A denúncia anônima, delatio criminis inqualificada, embora seja admitida no nosso ordenamento jurídico, não é suficiente para, por si só, gerar a instauração do IP. CESP 2017 TRF1 Técnico Judiciário. Apenas no caso em que o investigado estiver preso preventivamente, o inquérito policial deverá se encerrar em até 10 dias, contados a partir do dia subsequente à execução da ordem de prisão. Item errado. A prisão não precisa ser necessariamente a prisão preventiva. Pode ser, por exemplo, prisão temporária ou em flagrante. O prazo de 10 dias, por ser um prazo material, é contado a partir do próprio dia da prisão. CESP 2018 PC Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, por ser um instrumento de informação pré-processual, o inquérito policial é imprescindível ao oferecimento da denúncia.
Item errado. O inquérito policial é dispensável, já que a sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito. Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o inquérito policial não precisa ser instaurado. Bancasesp 2018, ABIN, Oficial Técnico de Inteligência, Área 2. A respeito do inquérito policial, julgue o item seguinte. A autoridade policial poderá instaurar inquérito policial de ofício nos crimes cuja ação penal seja de iniciativa privada. Errado! Nestes crimes, o IP só poderá ser instaurado se houver requerimento de quem tenha qualidade para ajuizar a ação penal privada, a vítima, seu representante legal ou seus sucessores, na forma do artigo 5º, parágrafo 5º do CPP. Bancasesp 2016, Polícia Civil, cargo agente. A atividade investigatória de crimes não é exclusiva da Polícia Judiciária, podendo ser eventualmente presidida por outras autoridades, conforme dispuser a lei especial. Item correto. A polícia não detém o monopólio da atividade investigativa conforme entendimento do STF. Por exemplo, possibilidade de o Ministério Público investigar através de mecanismos próprios de investigação, procedimentos internos do MP. Bancasesp, Câmara dos Deputados, cargo analista 2012. No trecho, monoteísmo judaico-cristão nas ciências, o adjetivo é grafado na sua forma mais conhecida, embora também estejam corretas as formas judaico-cristão e judaico-cristão. Item errado. Hífen é utilizado para palavras compostas. Judaico-cristão é um adjetivo composto, ou seja, um adjetivo formado por duas partes. Então, o hífen é obrigatório. Bancasesp, Supremo Tribunal Militar, 2011. A regra de acentuação gráfica que justifica o emprego do acento gráfico em aeroportuário é a mesma que justifica o emprego do acento em meteorológica. Item errado. A regra de acentuação gráfica que justifica o emprego do acento gráfico em aeroportuário é a da paroxítona terminada em ditongo. Não é a mesma que justifica o emprego do acento na proparoxítona meteorológica. Bancasesp, TRF, Primeira Região, cargo analista 2017. O emprego de acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas? Item correto. Memória podemos separar como memória, visão clássica, paroxítona terminada em ditongo crescente, ou memória, proparoxítona. Observação. Não é muito comum a cobrança da regra da proparoxítona eventual, aparente ou relativa. Bancasesp, DPEM 2013. Ex-presidiário, condenado a mais de 100 anos de prisão por assalto à mão armada e homicídio, Luiz Alberto Mendes Júnior teve uma vida que renderia um belo filme de ação. Mas o protagonista decidiu tomar outro rumo, dedicou-se à literatura e hoje é um autor de sucesso. Julgue o seguinte item. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir condenado a mais de 100 anos, L1, por condenado a mais de 100 anos. Item errado. A é verbo e indica tempo decorrido. Não pode ser substituído por a. O contrário também é verdade. Aqui temos a ligando tempo à palavra condenado.
Esse tempo de condenação ainda vai decorrer, então substituir por a causaria erro ortográfico, porque não há como presumir pelo texto que haja ideia de tempo decorrido. CESP, TRF, Cargo Técnico 2017. O CDH solicitou ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos que estabelecesse, até o final de 2017, um grupo de peritos internacionais e regionais, por um período de pelo menos um ano, a fim de monitorar e relatar a situação dos direitos humanos no Iêmen. A substituição da expressão afim pelo vocábulo afim não prejudicaria a correção gramatical e o sentido original do texto. Item errado. A fim de indica finalidade. A fim é adjetivo e significa semelhante. Banca CESP, SEDF 2017. Os vocábulos qualidade, perspectiva, essas, conjunto e chamada, contêm grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo ou digrama. Item errado. A questão traz a definição correta de dígrafo. Duas letras que representam um único som. Formam dígrafos. Essas, conjunto e chamada. Não formam dígrafos a palavra perspectiva e qualidade. Perspectiva, RS, não é dígrafo. Não forma um som único. Qualidade. O QU não é dígrafo, não é pronunciado com um som único. O quá traz um ditongo, dois sons UA. Banca CESP, ABIN, Cargo Técnico e Inteligência 2010. Da combinação entre velocidade, persistência, relevância, precisão e flexibilidade, surge a noção de agilidade. Uma agilidade que vem se tornando um lugar comum, se não na vida prática das organizações, pelo menos nos discursos. O sentido e a correção do texto seriam mantidos caso o vocábulo senão fosse empregado em lugar de senão. Item errado. Temos o clássico par. Senão isso, máximo, ao menos aquilo, mínimo. Logo, senão é separado mesmo. Banca CESP, TCDF, Cargo Auditor de Controle Externo 2012. Contudo, essa experiência foi posta de lado quando as trevas medievais tomaram conta da Europa, fazendo-a mergulhar em 1000 anos de estagnação, sob as mãos de senhores feudais, reis e papas, que não conheciam outro limite senão seu próprio poder. A substituição do vocábulo senão por senão, embora gramaticalmente correta, prejudicaria o sentido do texto? Item errado. O senão é junto, pois equivale a exceto. Exceto a não ser por seu próprio poder. Banca CESP, SEDUC, Conhecimentos Básicos 2018. Por que falharam os programas de formação? Talvez porque se tenha insistido na crença da transferibilidade linear de saberes pretensamente adquiridos. Talvez porque se tenha esquecido que o modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, a locução porque poderia ser substituída por porquê no trecho. Por que falharam os programas de formação? Item errado. Esse porquê
é separado e sem acento, pois temos uma interrogativa direta. O porquê, junto e sem acento, é conjunção, como ocorre na resposta da pergunta. Banca CESP, Polícia Civil, 2016. Julgue o item. O emprego do hífen no vocábulo bem-estar justifica-se pela mesma regra ortográfica que justifica a grafia do antônimo desse vocábulo, mal-estar. Item correto. Os advérbios bem e mal, se usados como prefixo, pedem hífen quando a próxima palavra é iniciada por vogal, ou H, pois tem som de vogal. Observação. No caso de bem, não há hífen quando a palavra seguinte for derivada de querer ou fazer. Bem querer, bem feito. No caso de mal, não há hífen quando a palavra seguinte for iniciada por consoante. Mal criado, mal feito. Questão correta. Banca CESP, SEE, cargo professor 2013. Os vocábulos professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino contêm grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo ou digrama. Item correto. O CESP apresenta definição e exemplos de dígrafos: professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino. Observação: em é dígrafo vocálico ou nasal. Banca CESP, SEE, professor 2013. Os vocábulos professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino contêm grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo. Item correto. O CESP apresenta definição e exemplos de dígrafos: professor, com 2 S, portuguesa, com GU, caminha, com NH, corredores, com 2 Rs, maquiagem, com QU, palhaço, com LH, caprichada, com CH e ensino, com EN. Banca CESP, PRF, cargo agente administrativo 2012. As palavras polícia, rodoviária e existência recebem acento gráfico porque são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Item correto. Polícia, rodoviária e existência são paroxítonas terminadas em ditongo. Observação: não se preocupe com essa classificação, porque tanto o crescente quanto o decrescente são acentuados. Ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal. Ditongo crescente é aquele que cresce em termos fonéticos. Vai da semivogal para a vogal, da átona para a tônica. Banca CESP, Superior Tribunal de Justiça, 2018. Julgue o item a seguir. Considerando esses pressupostos como obviamente ligados à noção ocidental de dignidade humana, que se diferencia das de outras culturas, a pergunta a ser feita é: por que a universalidade dos direitos humanos é uma questão que se tornou tão inflamadamente debatida? Item errado. Temos uma interrogativa direta com ponto de interrogação. Então, devemos usar porquê separado e sem acento, pois não está antes de pausa. Banca CESP, Unipampa, nível médio, 2013. Pesquisadores brasileiros publicaram cerca de 14 mil artigos. Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto acima,
Julgue o item a seguir. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir cerca de por acerca de. Item errado. Cerca de traz ideia de medida aproximada. Publicaram cerca de aproximadamente 14 mil artigos. Acerca de indica assunto, equivale a sobre ou a respeito de. Banca CESP, FUNPRESP, Conhecimentos Básicos 2016. Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo. Não sei por quê. Julgue o item que se segue. Sem prejuízo para a correção gramatical do período, a expressão porque poderia ser substituída por o porquê. Item correto. A banca apenas pede para trocar a locução com o sentido de por qual motivo, pelo substantivo direto. O porquê, que é o mesmo que o motivo. Não sei porquê. Por qual razão? Não sei o porquê. A razão. Banca CESP, PF, Cargo Escrivão 2018. Os peritos não intervêm antes da sentença para fazer um julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. Subentende-se a forma verbal intervém logo após o vocábulo mas, em mas para esclarecer a decisão dos juízes. Item correto. Intervém está com acento diferencial porque concorda com peritos, termo plural. Intervir é derivado de vir. Ambos caem na regra do acento diferencial de número e recebem esse acento circunflexo. Banca CESP, AUFC, Controle Externo, 2005. O vocábulo de que se derivaram formas como polar, polarizar, polarizadas, tem acento diferencial. Item errado. Não se usa acento diferencial entre as palavras polo e polo. Os acentos diferenciais que permaneceram após a reforma ortográfica: 1. Pode, pretérito, pode, presente. 2. Por, verbo, por, preposição. 3. Tem, plural. Tem, singular. 4. Vem, plural. Vem, singular. Banca CESP, TRF, 2017. A pergunta a respeito da exigibilidade ou não de procedimento licitatório prévio para a contratação de serviços profissionais de advocacia não comporta uma resposta genérica. Julgue o próximo item. A substituição da expressão a respeito da por acerca da manteria a correção e o sentido do texto? Item errado. A grafia deve ser acerca da, pois o sentido é de sobre a exigibilidade, a respeito da exigibilidade. Banca CESP, PRF, Agente Administrativo, 2012. O triângulo de sinalização deve ser posicionado a alguns metros do automóvel acidentado. A correção gramatical do texto seria mantida se no trecho posicionado a alguns metros o termo a fosse substituído por a. Item errado. O triângulo de sinalização deve ser posicionado a distância de alguns metros do automóvel. O a só deveria ser usado se expressasse tempo decorrido ou distância decorrida. Banca CESP, CEDU, Cargo Professor 2010. A palavra sócia-diretora
também estaria corretamente grafada da seguinte forma: sócio-diretora. Item errado. Não existe essa palavra. No primeiro caso, sócia é um substantivo, formando uma palavra composta. Ela é sócia e diretora ao mesmo tempo. Na segunda forma, sócio foi usado como se fosse um adjetivo reduzido da forma social, como em sociocultura. Logo, essas formas não têm qualquer relação. Banca CESP, Polícia Federal, cargo papiloscopista, 2018. Julgue o item quanto à correção gramatical e à coerência e à coesão textual. Para tal, tem de haver forma de fazer uma comparação entre os dentes da pessoa e o seu registro dentário. Item correto. Nessa questão, foi usado corretamente o verbo haver como sinônimo de existir. Não confunda com o haver, no sentido de relacionado, como em uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não são relacionadas. Banca CESP, Soldado CBM, 2014. As palavras idiomática, construída e língua são acentuadas em razão da mesma regra ortográfica? Item errado. Idiomática é proparoxítona e todas elas são acentuadas. Construída é acentuada por trazer i tônico, formando um hiato. Língua é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Cada palavra tem uma classificação quanto à tonicidade e é acentuada por uma regra distinta. Banca CESP, FUNPRESP, Conhecimentos Básicos, 2016. Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo. Não sei por quê. Julgue o item que se segue. Sem prejuízo para a correção gramatical do período, a expressão porque poderia ser substituída por o porquê. Item correto. As duas formas seriam possíveis e corretas. O CESP apenas pede para inserir o porquê substantivo junto e acentuado, sinônimo de causa, razão, motivo. Banca CESP, Polícia Federal, cargo papiloscopista, 2018. Julgue o item quanto à correção gramatical e à coerência e à coesão textual. Vale dizer, a possibilidade de se usar essa técnica tem a ver diretamente com a existência de registros dentários. Item errado. Haver é verbo. Para dizer que algo possui relação com alguma coisa ou pertinência, usamos haver. A possibilidade de se usar essa técnica tem a ver diretamente com a existência. Banca CESP, cargo diplomata, 2018. Segundo preconiza o novo acordo ortográfico, o vocábulo contrassensos é grafado conforme as mesmas regras que antissocial. Item correto. Quando o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa em consoante, não deve haver hífen. Se a letra após a vogal for R ou S, esta deve ser duplicada. Por exemplo, antissocial, contrassenso, mini-saia, contra-regra, antirreflexo. Banca CESP, Ministério Público da União, 2015. Com relação às ideias e às estruturas linguísticas, julgue o item que se segue. A palavra cível recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego de acento em amável e útil.
Item correto. Cível, amável, útil são paroxítonas e terminam em L. Logo, são acentuadas pela mesma regra. Observação. As paroxítonas não precisam terminar na mesma letra para estarem na mesma regra. Bancacesp, Polícia Civil, cargo papiloscopista 2018. Julgue o item quanto à sua correção gramatical. Nessas situações, procura-se então utilizar a medicina dentária forense como técnica primária de identificação dos corpos. Item correto. A grafia está correta. Dentária e primária são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Técnica recebe acento porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Bancacesp, Defensoria Pública da União 2016. Presentes no texto, os vocábulos caráter, intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Item correto. Caráter, intransferível e órgãos têm sua sílaba tônica na penúltima sílaba. São paroxítonas. Observação. Poderia gerar dúvida a palavra órgãos, mas ela não termina em O, termina em ão. Bancacesp, Defensoria Pública da União 2016. Presentes no texto, os vocábulos caráter, intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Item correto. Caráter, intransferível e órgãos têm sua sílaba tônica na penúltima sílaba. São paroxítonas. Observação. Poderia gerar dúvida a palavra órgãos, mas ela não termina em O, termina em ão. Se você está estudando para concursos públicos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram.